Ok, meninos, eu separei uma lista de exercícios aqui, de vetores, para fixar bem e dar o degradê correto aí de aprendizagem, tá bom? Então, o que está faltando para a gente é exercícios. Então, essa lista aqui eu vou resolver ela praticamente inteira, só os mais óbvios que eu vou talvez pular aqui, mas a maioria nós vamos resolver agora, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem atenção e depois refaçam essa listinha aí, vou deixar ela lá no post para vocês resolverem, tá? Bom, aqui está o quadro, né? Deixa eu jogar lá na lista primeiro para a gente ver os exercícios. Eu joguei no quadro. Tá aqui. Olha só. É uma lista de exercícios de vetores, tá bom? Então, a primeira pergunta aqui, bem teórica, fala o seguinte: que característica de um vetor, né? Características, né, de um vetor precisamos conhecer para que ele fique determinado? Bom, então, vamos lembrar lá. O que eu preciso saber para que seja uma grandeza vetorial, tá? Então, para que seja uma grandeza vetorial, é necessário que tenha módulo. Módulo, lembra que módulo para mim é valor. É necessário que ele tenha direção, ou seja, se ele está horizontal, vertical, se é oblíquo, ok? Tem que ter sentido. Junto com o módulo aqui, para não ficar uma quarta, né? Porque é módulo de direção e sentido, mas junto com o módulo deve ter a unidade de medida, ok? Então é necessário ter, lembra disso, tá? A unidade de medida. Se não tiver unidade de medida, ele vai ter a palavra unidade. Ele vai ter 2 unidades, 3 unidades, tá bom? Então, é isso aqui o primeiro exercício. Módulo de direção e sentido, juntamente o módulo com a unidade de medida, tá? Só isso, bem teórico, bem facinho aí, né? Segundo, o que são vetores iguais e vetores opostos? Dê exemplo de cada um deles. Então vamos lá, vamos só para a gente lembrar essa parte teórica aqui. O que é um vetor, dois vetores, né, iguais? Então, quando eu digo que vetores são iguais, na verdade eles são tri-iguais. Então ele tem que ter o mesmo módulo, tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Eu vou dar um exemplo, eu vou fazer aqui e já vou fazer os vetores iguais e os vetores opostos, tá? Faz de conta que está um tamanho idêntico aí, eu vou até fazer uma coisinha ali para ajudar. Vamos lá. Bom, os vetores aqui, eu vou colocar esse daqui para cima, esse também, e esse aqui serão os opostos. Tá? Bom, o que eu quero que você entenda é, vamos supor que esse vetor aqui tenha, olha só, 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Para que ele seja igual a esse vetor da direita aqui, tem que ter também 3 unidades. Tá? Então, vamos supor que isso aqui seja um vetor 3 unidades. Tá? E esse aqui também um vetor de 3 unidades. Repara, mesma direção, os dois são vertical. Mesmo sentido, os dois para cima. Mesmo módulo, ou seja, esses dois aqui são considerados vetores iguais. Tá bom? Esse vetor aqui, vamos colocar aqui, vamos supor que ele tem aqui 4 unidades, tá? Isso aqui conta como uma, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vamos colocar aqui também, ó, 1, 2, 3 e 4 unidades. O que diferencia eles é o sentido. Somente é a mesma direção, os dois são verticais, eles possuem o mesmo módulo, porém sentidos opostos. Então, se eu falar que isso aqui é um vetor F, tá? Esse vetor aqui vai ser o vetor menos F.
porque a única coisa que eles têm de diferente é o sentido, tá bom? Então, se você pensar, se eu puxar para cima, né, se eu colocar esses dois vetores na origem aqui, ó, se eu puxo para cima com 4 e puxo para baixo com 4, esse vetor resultante vai ser 0, tá? Isso aqui é muito importante, essa teoria aqui, para a gente depois conseguir fazer alguns exercícios, tá? Então, entende que o vetor oposto, quando eu somo, né, ele dá 0. Por que é importante isso? A hora que aparecer alguns exercícios, por exemplo, se eu queria somar um vetor A mais vetor B, né? Então, se eu falar assim, ó, vetor A mais o vetor B, eu vou colocar eles do jeito que eles estiverem ali. Vamos supor, se esse aqui for o A e esse aqui for o B, então vai dar 0, porque a hora que eu somar esses dois, eles são opostos, vai dar 0. Agora, olha que coisa interessante. Se eu fizer A menos B, ok? Vamos supor que esse aqui é o vetor B. Se o vetor B está para baixo, o vetor menos B vai ficar para cima, entende? E aí a soma muda. Então, só essa questão aqui que nós vamos ver lá no próprio exercício, tá bom? Quando aparecer. Então, próximo exercício aqui, ficou claro, né? A questão quando é oposto e quando é igual, tá bom? Só pode dizer que é igual quando ele for tri-igual. O 3. Calcule o módulo do vetor resultante do vetor A e do vetor B em cada caso. Então, o A aqui, ó, vamos guardar os números. A é igual a 3 centímetros, B 5 raiz de 2, o ângulo é de 45 graus. Então, vamos lá, ó, 5 raiz de 2, aqui é 3, vamos colocar isso lá e calcular o vetor resultante, tá? Que é o que ele quer que a gente faça. Então, tenho aqui, vou tentar desenhar a mesma ideia que tem lá, tá? Fazendo um ângulo aí de 45 graus. Vamos colocar a pontinha dos vetores. Você tem aqui. E eu só não lembro lá qual é qual, mas isso não vai fazer tanta diferença, mas vamos colocar certinho. Minha memória já foi hoje. Então, o A em cima, o B embaixo, A é 3. Tá. Vamos lá. O A em cima, B embaixo, o A vale 3. Esse aqui vale 5 raiz de 2. E o ângulo aqui é de 45 graus. Então, vamos lá. O que eu preciso saber aqui é o cosseno de 45 graus, tá? É raiz de 2 sobre 2. Esse daqui é dado, mas se ele não desce, você tem que saber, porque é de um ângulo conhecido, 45 graus, tá bom? Bom, primeira coisa, vamos desenhar direitinho esse vetor. Aqui vai ficar um pouquinho torto, eu estou fazendo pontilhado, tá? Mas, de qualquer forma, vamos aprender a desenhar, fazer ele certinho. Como? É linhas paralelas, ó. Se aqui está reto, tem que fazer uma linha paralela aqui em cima. Tem que ser um vetor idêntico a esse B aqui em cima, ó. Por isso se chama paralelogramo. Você vai fazer vetores paralelos. Então, tem que ter o mesmo tamanho aqui, ok? Então, esse vetor aqui, ó, é o vetor B, que está ali embaixo. E paralelo, ó, você faz aqui. Não ficou tão perfeito, né? Porque eu fiz menor aqui, mas tudo bem. Esse aqui é o vetor A. O vetor resultante vai ser exatamente o que sai da origem e vai no encontro dos vetores lá, tá? Esse carinha é o vetor resultante que ele quer que eu calcule. Então, vamos calcular ele? Vamos lá. A formulinha geral, né, da parte de vetores, quando eu tenho um ângulo que não é um ângulo de 90, ou 0 grau, ou 180, né, que a continha ficaria menor, então você vai precisar fazer ele inteiro mesmo aqui, tá? Isso aqui vai ser a raiz de V1 quadrado mais V2 ao quadrado, mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo θ, tá? Então, substituindo isso, você vai ter o seguinte, vamos lá.
fazer essa raiz aqui, você vai ter V1 é 3, né? A ordem aqui, né? Tanto faz. Então, 3 ao quadrado, mais, aqui toma cuidado, hein? É 5 raiz de 2, eu fiz a raiz primeiro, deixa eu apagar aqui. É 5 raiz de 2, porém, é tudo ao quadrado. Tá? Então, lembrando aqui, ó, onde o aluno erra? Quando ele faz isso daqui. Ele põe só o quadrado aqui. Aí ele vai errar. Por quê? Porque o quadrado é em todo o vetor, não é só na raiz. Ok? Então, isso aqui ele precisa fazer distributiva. Isso aqui vai ficar 25 raiz de 2 ao quadrado. Né? Você pode cortar o expoente ali, fica só 2, ou raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4. Tá? Aí você que sabe o caminho que você toma aí. Tá? Então, no fim, vai ficar isso daqui. Então, vamos pegar isso. Isso aqui vai ficar, no fim, 5 vezes 2, tá bom? 5 vezes 2, 25 vezes 2, tá bom? Bom, então eu vou fazer direto aqui, ó, com a distributiva vindo aqui, 5 vezes 5 é 25, tá bom? Na segunda resolução, que eu já vou copiar da forma correta, eu vou copiar isso, tá? Então, continuando aqui, ó, mais 2 vezes 3, vezes 5 raiz de 2, vezes o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Bom, resolvendo isso, vai ficar o seguinte, cuidado aqui também, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, tá bom? Raiz de 4 sobre 2. Então, toma só cuidado aí, que eu vou fazer até aqui do lado, porque isso aqui vai me ajudar muito eu já cortar. Esse pedacinho aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, isso aqui vai te dar raiz de 4 sobre 2. Raiz de 4 é 2, né, sobre 2, isso aqui vai dar 1, né? Então, por que eu falei que eu fiz separado aqui? Que aqui eu já posso, ó, quando você percebe que isso aqui vai dar raiz de 4, raiz de 4 é 2 sobre 2, vai cortar com isso aqui, você já faz isso, ó. Isso aqui, você já, tchau. Ficou só o 5, tá bom? Então, vamos continuar a continha aqui, tá bom? Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado é 9, mais 25 vezes 2, mais 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30, ok? 9, 25 vezes 2 é 50. Então, vamos fazer aqui. O vetor resultante vai ser 9 mais 50 mais 30. Como não vai ter raiz exata, pode deixar na raiz nesse caso, tá? Então, isso aqui vai dar raiz de 89, tá bom? 50 mais 30, 80, mais 9, 89. Não tem raiz. E como vai cair depois no número primo, na hora que você tentar, então não, já era, tá? Acabou aí. Próximo exercício, aliás, a letra B aí, né? Vamos já mudar a página aqui. E vamos lá para pegar os dados da segunda letrinha, ok? Vamos lá. A segunda letrinha é essa daqui, ó. Ângulo de 120 graus, tá? A é igual a 5, B igual a 8, cosseno de 120 menos 0,5. Tá? Eu cheguei até a mostrar isso aqui, se eu não me engano, na última vez, né? Então, já vamos mandar bala aí. 5 e 8, ângulo de 120 graus. Vamos lá. Aqui, né? Vamos fazer mais ou menos o desenho aí. Então, você tem o seguinte, ó. Aqui eu tenho um ângulo. Deixa eu fazer mais ou menos o desenho. Fazer um desenho mais ou menos assim. Pronto. 120 graus. Então, você tem um vetor aqui. Vetor aqui. Um vale 5, o outro vale 8. Acho que é metros, depois a gente confere lá. Tá bom? Vamos chamar isso aqui de V1, isso aqui de V2.
O ângulo aqui é de 120 graus. Fazendo o desenho, ó, só para ficar bonitinho, vamos fazer um desenho meio acertadinho. Olha só. Paralelo a esse vetor, você faz o vetor aqui em cima, tá? Tenta fazer mais retinho aí na sua casa com uma régua, tá bom? Tem que fazer o mesmo tamanho, mais ou menos. E paralelo a esse vetor, você faz o outro aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar só esse. Mais ou menos. Ixi, lascou. Vamos lá. Deu para entender a ideia, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui é que esse daqui é o V1 e esse lá em cima é o V2. E o vetor resultante, então, vai ser a junção, né, da origem com o encontro. Então, o vetor resultante, gente, lembra que é o resultado dessas forças. É para onde iria uma partícula aplicando essas forças com esse ângulo, tá bom? Resolvendo isso daí, então, que é o que importa para nós agora, vai ficar o seguinte. Eu vou até minimizar aqui, tá? Acho que dá para continuar me ouvindo bem aí, né? Bom, aqui vai ficar o seguinte. O vetor resultante é a raiz, a formulinha já tem lá, então vamos fazer direto aqui, ó. 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 8 vezes o cosseno de 120, tá? O cosseno de 120 graus é menos meio, ok? Então, isso aqui é menos 0,5. Bom, resolvendo isso, vai ficar 5 ao quadrado é 25, mais 64, mais 2 vezes 5, 10, vezes 8, 80, vezes menos meio, ok? Próximo passo, você pode somar isso daqui, tá bom? Vai te dar 89, mais, aliás, esse mais aqui vai virar menos, né? Porque tem que fazer a regrinha de sinal. Mais com menos vai ficar menos, né? Porque está multiplicando. Então, menos 80 vezes meio vai dar metade, 40. Então, isso aqui você já viu que vai dar uma raiz exata, ó, bonitinha, tá? Isso aqui vai te dar a raiz de 49. Então, o vetor resultante é 7, ok? Então, feito aí. Voltando lá, a gente confere se é metros. Espero que seja. Vamos precisar ter que apagar aqui. Bom, vamos lá. Próximo exercício é esse daqui. Um vetor fazendo 90 graus entre si, tá bom? Eu vou fazer, como a gente fez poucos exercícios, esse aqui é um que eu não precisava fazer porque vai dar Pitágoras, né? Mas vamos resolver ele só para a gente ter alguns feitos aí, tá bom? Vamos lá. 10 e 5, tá bom? Para tio Pete aí, manda bala. Vamos lá. Então você tem aí um vetor, dois vetores, né? Fazendo 90 graus entre si. A ideia, tá? Vou tentar fazer aqui o certo. É você, se é 10 e 5, tá bom? Um tem que ser mais ou menos metade do outro aí, tá bom? Então, vamos supor que esse aqui seja o vetor 1 de 5 e o vetor, eu não lembro a unidade de medida, deixa eu olhar lá. Metros, tá bom? E ali é metros também que a gente tinha ficado de ver, né? Então, beleza. 5 metros. E aqui é 10 metros. V2, 10 metros. Tá bom? Bom, colocando a setinha aqui, vamos fazer o método do paralelogramo. Vai ficar como isso? Paralelo, ó. Desce. Esse aqui é o V2. E
Esse é o V1. Fez isso, origem ao encontro. Ó. Daqui até aqui é o vetor resultante. Tá bom? Estou sendo chato com isso, gente, porque é importante você saber desenhar, tá? Essa parte de forças. Então, vamos calcular esse vetor resultante aqui, tá bom? Vamos lá. Então, o vetor resultante, no caso aqui, é Pitágoras, tá? Então, você percebe que isso aqui ficou uma hipotenusa, né? Ó, porque eu tenho um triângulo retângulo, ó, ok? Fazendo 90 graus aqui. Então, você vai ter, seria 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, aqui, né, o módulo do vetor resultante vai ser a raiz de 25 mais 100, né, que é 10 vezes 10, e aqui é 5 vezes 5, vai dar 125. 125, meninos, não tem raiz, então a gente vai ter que simplificar isso daí. Você pode simplesmente fatorar essa raiz, ou eu gosto de fazer assim, 125 é 25 vezes 5. Eu tiro a raiz de 25 que eu sei e o 5 fica na raiz. Então, o vetor resultante vai ser 5, que saiu daqui, raiz de 5 metros, tá? Feito aí mais esse. Vamos embora. Próximo. Vamos ver se o próximo é bobinho. Esses nomes aqui, ó. Cuidado, em perpendiculares, ortogonais, é 90 graus, tá bom? Dois vetores que são perpendiculares entre si, é vetores que fazem 90 graus. Então, esse aqui, o 4, eu não vou fazer. Vou deixar para vocês fazerem, porque 6 e 8, né? Isso aqui tá bem de boa, né? Dá até para fazer o triângulo esperto aqui, é Pitágoras, né? 90 graus aqui, ó, perpendiculares, tá bom? Então, fazendo um chupite, você chega aí num resultado bonitinho. Vamos fazer esses 6 aqui, que é um exercício que tem que pensar um pouquinho mais, tá? Então, presta bem atenção nesse 6 aqui. Determine o módulo, então ele quer saber o módulo, o valor do vetor, ó, já é um exercício diferente. Não estou te dando o módulo e pedindo o resultante. Eu quero saber o módulo do vetor. Determine o módulo de dois vetores, A e B, perpendiculares entre si, ou seja, eles fazem 90 graus, e atuantes, quer dizer que nenhum deles é nulo, tá? Se eu estou dizendo que eles são atuantes, quer dizer que nenhum deles vale zero. Talvez a soma pudesse ser, mas ele sozinho não é zero. E atuantes no mesmo ponto, isso é fundamental, né? Como é que você vai calcular a soma vetorial se não está no mesmo ponto? Sabendo que seus módulos estão na razão 3/4, tá? Isso nós vamos ver daqui a pouco como é que a gente explica isso. Então, a razão, o que é razão? Então, coisas importantes aqui, ó. Razão é uma divisão, tá? Então, essa palavrinha razão aqui, ó, toma cuidado. E que o valor, desculpa, o vetor soma desses dois vetores tem módulo de 10. Esse cara aqui é o vetor resultante, tá? Então, o vetor soma aí vale 10. Vamos tentar desenhar lá isso aqui e ver como é que a gente pode resolver essa situação. Então, vamos entender aqui. Ele falou para mim que os vetores são perpendiculares entre si, né? Então, eu tenho dois vetores perpendiculares entre si. Vamos colocar aqui, então, dois vetores sendo perpendiculares entre si. Não sei valores, então não tem como eu falar se um é maior que o outro, tá? Então, aqui, eu tenho dois vetores perpendiculares entre si. O fato aqui, galera, vamos chamar esse vetor aqui de V1 e esse aqui de V2. Pode chamar da letra que você quiser. Lá ele chamou de A e de B, tá? Pode chamar do que você quiser, de Kiko, de Chaves, né? O fato é você fazer certo. Se eu fizer aqui o vetor resultante, né, o desenho, isso aqui vai ficar dessa forma, né? A gente já fez bastante disso hoje. Então, acho que tá meio que óbvio aí, né? Já tá ficando chato. Veja bem, esse vetor resultante tem um detalhe, ele me falou o valor. Isso aqui vale 10 unidades, tá? Se ele vale 10, eu consigo montar uma ideia aqui, tá? Antes de eu montar a continha, ele me deu uma relação ali.
né, da razão. O que é essa relação que ele me deu? Ele falou que a razão é uma divisão. Então, a razão do módulo entre os vetores, tá bom? Então, se eu dividir um vetor pelo outro, então, no caso, como ele falou A e B, essa razão é dividir A por B, tá? Então, se dividir V1, peraí, deixa eu só acertar aqui que estava na reta. Se eu dividir, então, V1 por V2, vai me dar 3/4. Tá? É isso que ele fez. A razão deu 3/4. E o que eu posso fazer com isso? A única coisa que eu posso fazer com isso aqui é multiplicar em cruz. Né? Mas vamos ver por aqui, depois a gente mexe com isso daqui. Tá? Vamos pegar aqui primeiro. O vetor resultante, então, ao quadrado, vai ser V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Substituindo, você vai ter o seguinte, esse resultante vale 10. Então, isso aqui é 10 ao quadrado. E isso aqui continua sendo V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Então, eu tenho isso daqui, certo? Ó, 100 é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Você vê que eu não tenho mais o que fazer aqui, então eu tenho que mexer com isso. O que eu posso fazer aqui é multiplicar em cruz, né? E vamos isolar um para tentar substituir e ver se a gente chega na resposta. Então, vai ficar o seguinte, ó. 4V1 é 3V2. Eu vou substituir V1, tá? Então, vou isolar V1, aí eu jogo V1 aqui, ó. Tá bom? Então, 4 está multiplicando, vou passar dividindo. Isso aqui é 3V2 dividido por 4. Ok? Fiz essa relação. No lugar de V1 aqui, ó, eu vou substituir 3V2 dividido por 4. Porém, toma cuidado com uma coisa. Isso aqui está ao quadrado. Então, toda essa expressão tem que ficar ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 100 é igual. No lugar de V1, 3 vezes V2 dividido por 4. Porém, tudo isso daqui está elevado ao quadrado. Mais V2 ao quadrado. Aonde o aluno poderia errar? Tá vendo? Ele poderia até pensar bonitinho aqui, mas se ele faz 3V2 por 4 ao quadrado, ele já errou, porque ele não vai fazer a distributiva. Tá? Isso aqui precisa estar assim, e a distributiva vem em todo mundo. Ó. Vai no 3, vai no V2, vai lá no 4. Isso aqui vai ficar 9V2 quadrado, 4 vezes 4 fica 16. Ok? Então vamos lá, eu vou apagar isso aqui e vamos fazer bonitinho. Isso aqui foi só para vocês entenderem a conta que eu vou fazer. Eu vou puxar uma setinha aqui e vamos embora. Vamos comigo. Então 100 ficou, é igual, vamos lá, ó, fazendo aqui a distributiva, ó, vai no 3, vai no V2, vai lá no 4. Então vai ficar 9V2 ao quadrado, ok? Dividido por 16. Isso aqui mais esse V2 ao quadrado aqui. Bom, nesse caso aqui não tem o que fazer, tá? Aquela coisinha que vocês adoram agora, o que vai acontecer, que é o famoso MMC. Então aqui está sobre 1, já que eu vou ter que fazer MMC, eu faço dos dois lados da equação, porque aí eu corto o denominador, tá bom? Denominador vaza se eu fizer dos dois lados, né? Isso aqui, matemática básica, não tem muito o que explicar, né? Então, o MMC entre 16 e 1 não tem nem o que fazer, dá 16. 16 dividido por 1, 16. 16 vezes 100, 1.600. Sinal de igual, mantenha os sinais, hein, gente? 16 dividido por 16 é 1. 1 vezes 9V2, 9V2 ao quadrado. Sinal de mais. 16 dividido por 1 é 16. 16 vezes V2 vai dar 16V2 ao quadrado. Ok? Lembrando que aqui continua. Agora você consegue somar esses dois. Ok? Somando esses dois, né, 16 mais 9 vai dar 25. Então, e como você fez
MMC dos dois lados da equação, esse 16, ó, sai fora. Então, ficou fácil terminar, né? Ó, 1.600 vai dar 25 V2 ao quadrado. Está multiplicando, passa dividindo. 1.600, eu vou colocar assim, ó, para a gente continuar a continha na frente. É V2 ao quadrado. Ao invés de você fazer essa divisão aqui, vai te dar muito trabalho, como você tem que tirar a raiz, você pode fazer isso, ó. A raiz de 1.600 por 25. Isso aqui é a mesma coisa, professor, tem que dividir do mesmo jeito. Como a raiz é todo mundo, você pode fazer assim, ó. A raiz de 1.600 dividido pela raiz de 25. Isso aqui vai te dar 1.600, né? Você tira a raiz de 16 é 4, vai ficar 40 dividido por 5, tá? Ou seja, o V2, tá bom? O módulo de V2, 40 por 5 é 8. 8 unidades, tá? Bom, e o V1? O V1, a gente tem essa relação aqui, ó. V1 não é 3 vezes V2 por 4? Então, eu posso terminar isso aqui, ó. Vamos jogar aqui? Então, eu vou falar que V1 é 3 vezes V2, eu achei que é 8. 3 vezes 8, dividido por 4. 3 vezes 8 é 24, dividido por 4 vai dar 6, tá? Ou seja, os vetores são 6 e 8, tá bom? Minha pergunta, sim, minha pergunta, depois, o cálculo aqui é um pouco longo, tá bom? Mas eu acredito que tenha dado certo aí a resposta de vocês, tá bom? Bom, continuando, vamos para o próximo exercício. Olha só. Quais as condições para que o módulo do vetor resultante de dois vetores não nulos seja igual a zero? Tem duas situações só que o vetor resultante vai ser zero, tá? Vamos lá. Esse aqui é bem fácil, ele é teórico, tá? Então, só duas situações que o vetor resultante vai ser zero. Quando eu estiver somando dois vetores opostos, ok? Então, quando tiver dois vetores opostos, a somatória vai ser zero. Da mesma coisa que eu fizer é o seguinte, ó. Eu vou até fazer uma situação mais prática, em vez de só vetor. Se eu tiver aqui, ó. Ixi, ficou horroroso, né? Se eu tiver. Tá aqui. Vamos tentar fazer um bloquinho aqui. E eu estou empurrando esse bloco com uma força de 10 newtons. Só que tem alguém empurrando de volta aqui, uma outra pessoa, com uma força de 10 newtons. Como essa força está contrária, esse vetor é menos, tá bom? Então, esse menos esse, na soma vetorial, né? Esse menos esse, vai dar zero, né? Se eu estou empurrando para cá com 10 e para cá com 10, o vetor resultante, claro, aqui vai ser zero. Esse bloquinho não vai sair do lugar, tá? Ou, né, se ele tiver já em movimento, isso aqui denomina velocidade constante. Tá? Quer dizer, o motor do carro está empurrando para frente e o atrito está segurando com 10 com o mesmo valor. Então, pode ser repouso, né? Lembra disso, né? Quando a soma vetorial dá zero, você tem duas situações possíveis. Ou esse objeto está em repouso, ou esse objeto está com velocidade constante, tá? Não está sendo alterado o módulo velocidade, ok? Bom, guardem isso porque mais para frente a gente vai usar esse conceito, por isso que eu achei importante resolver. A outra situação é uma situação que acontece menos, porque é o método poligonal, que a gente nem acabou vendo porque precisa de papel quadriculado, mas é meio óbvio quando ele vai dar zero. É quando ele volta na própria origem. Por exemplo, se eu tiver três vetores, vamos chamar isso aqui, ó. Esse aqui é o vetor A, depois eu coloco a pontinha, tá? Tem o vetor B e o vetor C. Então, deixa eu colocar setinhas aqui para ficar bem claro. Então, eu vou colocar até de outra cor que é a setinha. Tá? Então, tem o vetor A aqui, vetor B e o vetor C. Você percebe que ele voltou
na origem do vetor A, ok? Então, a soma dessas forças vai dar zero. Então, nesse caso aqui, o vetor resultante também vai ser zero, tá? É só essas duas situações que você vai ter, que você pode ter um vetor, não um vetor, mas a soma vetorial sendo zero, tá? Vamos olhar ali os exercícios e ver se tem mais algum interessante. Ok. Um projétil é atirado com velocidade de 400 metros por segundo, fazendo um ângulo de 45 graus com a horizontal. Determine as componentes vertical e horizontal da velocidade do projétil. Isso aqui lembra já lançamento oblíquo, né? Então vamos fazer, já que nós estamos já começando a ver lançamento oblíquo, vamos fazer esse 12. É bom que a gente já lembra aí a questão da decomposição vetorial. Então, quando ele pede as componentes vertical e horizontal, galera, quer dizer que ele já te deu um vetor que está oblíquo. Então, no caso aqui, ó, ele me deu esse vetor aqui, tá? Esse vetor que ele me deu, ele me fala que ele tem um valor, um vetor de velocidade de 400 metros por segundo. E ele quer que eu calcule as componentes vertical e horizontal, tá? Então aqui eu vou fazer meio tortinho mesmo, mas só para você entender como que é. Você precisa fazer um pontilhado aqui. Deixa eu fazer só a parte da base reta, mudar a cor. Você vai ter isso e você vai ter isso aqui, beleza. O comprimento desse vetor é importante. Olha só. Então você precisa pegar um pontilhado aqui, ó, da ponta do vetor. Nesse ponto aqui, aqui é a cabeça do vetor, ó, tá? Opa. E pontilhado aqui, aqui é a cabeça do vetor, tá bom? Então vamos falar isso aqui, ó, já que é V, isso aqui vai ser V no eixo Y, isso aqui vai ser V no eixo X, né, que a gente já associa lá com o lançamento oblíquo. Ele quer que eu calcule essas duas componentes, tá? Só que ele me deu, para fazer isso, eu preciso do ângulo, né? Sem o ângulo, eu não consigo. Ele me deu um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, vamos lá. Se o ângulo é de 45 graus, vamos desenhar aqui um ângulo, né? Com a horizontal. Então, aqui eu tenho 45 graus. Seno de 45 e cosseno de 45 é o mesmo, tá? Então, seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que vai dar raiz de 2 sobre 2. Aqui no caso, galera, se vocês fizeram a lição de casa aí, vocês viram que isso aqui é o alcance máximo, né? No trajetória vetorial, né? Que eu pedi para vocês fazerem na última aula. Então, veja bem. Vamos fazer aqui o seguinte. Lembrando que esse vetor que eu pontilhei aqui, ó, ele é o VY, ok? Eu vou usar esse triângulo, né? Então, aqui eu tenho o cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa, ok? Então, vai ficar o seguinte, presta atenção. Quando eu faço o cateto oposto, eu venho com VY, ó, tá em pé, beleza? Ó, cateto oposto por hipotenusa. Então, se eu falar para você que seno de 45 graus é cateto oposto pela hipotenusa, você vai ter raiz de 2 sobre 2, que é o oposto, que é VY, dividido pela hipotenusa, que é V. Substituindo os valores, você vai ter raiz de 2 sobre 2. VY é quem eu quero descobrir, é a componente vertical. E aqui é 400. Multiplicando aqui, você vai ter o seguinte. 2 vezes VY é 400 vezes raiz de 2. Passou dividindo, vai ficar 400 raiz de 2 dividido por 2. Simplifica isso aqui, fica 200. Então, meu VY, 200 raiz de 2 metros por segundo. Ok?
tenho aqui a minha componente vertical. A horizontal, eu nem precisaria calcular, porque é o mesmo valor, né? Eu só vou montar ela aqui, tá? Para você ver que vai dar a mesma conta. O cosseno de 45 graus, por que eu quero montar? Porque se não fosse 45 graus, fosse outro ângulo, daria valores diferentes, ok? Então, vamos lá. Cosseno de 45 graus é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Cateto adjacente. Aqui, ó, adjacente ao ângulo, ó, é Vx. Ok? Vx por 400. Você repara que caímos na mesma conta, tá bom? Então, no caso aqui, o Vx também será 200 raiz de 2. Tá bom? Então, tá feito aí as componentes vertical e horizontal, tá? Próximo. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem ali. Deixa eu ver aqui. Aqui ele fala o seguinte, ó, vamos ler aqui. O vetor velocidade é decomposto em dois outros perpendiculares entre si. Então, é o que a gente fez ali, né? Ele tinha um vetor velocidade, né? Que ele foi decomposto em dois vetores. Então, isso que eu não vou fazer, eu só vou explicar. Sabendo-se que o módulo do vetor velocidade é 10, ou seja, esse aqui é 10, tá bom? Metros por segundo. Ele pergunta, e uma das componentes é 8, ok? Vamos supor, 8 metros por segundo, sei lá, essa aqui. Ele quer saber a outra correspondente aqui, ó, esse aqui. Então, por Pitágoras, né? Isso aqui ao quadrado é isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Tá? Aí você já resolve, já acha o valor dessa componente aqui. Beleza? Vamos para esse daqui. Um jovem caminha 100 metros para norte, em seguida orienta-se para leste e caminha 50 metros. Qual é o módulo do deslocamento resultante? Aqui, galera, eu vou fazer esse mais por causa da... Aliás, nem precisa, né? Isso aqui é 90 graus também. Mas eu vou só mostrar uma coisa para vocês aqui, vou deixar para vocês resolverem. Rosa dos ventos, ó. Norte, sul, leste, oeste. Então, ó, um jovem caminha 100 metros para o norte. Então, você tem na origem, colocar lá, né, um vetor 100 metros para norte. Então, fica um vetor de 100 para cima. Ok? Orienta-se para o leste e caminha 50 metros. Leste é para a direita. Ok? Aí você vai colocar na própria origem, aqui, ó, 50 metros. E depois você vai fazer o quê? Ele quer saber o resultante. Pitágoras, tá bom? De novo, Pitágoras. Qual a diferença entre direção e sentido? Direção, tá? Seria horizontal, vertical. Sentido é a cabeça da seta, tá bom? Um móvel desloca-se 6 km para o norte e em seguida 8 km para o leste. Também vou deixar para vocês fazerem, tá? Muito parecido com isso que eu acabei de explicar. Aqui é só uma situação prática de vetor resultante. Então, ele fala o seguinte, os dois juntos fazem uma força de 7 newtons para a esquerda aqui. E esse camarada faz uma força de 2. Então, é como se tivesse o seguinte, ó, o centro de tensão da corda. Aqui eu tenho uma força de 7 newtons. Nessa daqui eu tenho uma força de 2 newtons. O vetor resultante é 7 menos 2. Tá? Então, se você quiser, lembre que aquele caso aqui é 180 graus. Você faz menos. Então, 5 newtons, né? Desenhando aqui, tá? Esse vetor F. Tem que ser menor, tá, do que esse, porque você está tirando, ou você faz simplesmente que o vetor resultante, o módulo, tá, é 7 menos 2. Lembra que nós vimos lá que quando faz 180 graus aqui, entre eles, né, você só faz a continha de menos, tá? Então, isso aqui, 5 newtons, tá bom? Bem facinho. Aqui, 2 cavalos, né, empurrando a mesma carroça no mesmo sentido com intensidade de 10 newtons cada, tá? Ele quer saber a intensidade da força resultante.
Se eu tenho dois vetores, tá bom? Você vai ter uma soma vetorial aí, que os dois fazem 0 grau. Vou deixar para vocês também terminarem esse daí. Aqui, bem simplesinho de resolver, você pode somar esses dois aqui. 40 mais 60, você vai ter um vetor somente aqui de 100. E 15 mais 5 para esse lado, você vai ter um vetor aqui de 20, tá? Eu vou deixar você fazer essa soma vetorial aí e ver quanto dá. Tá? Se eu estou com 100 para um lado e 20 para o outro, enquanto ele vai para a direita aí, tá bom? Uma grandeza física vetorial fica perfeitamente definida quando dela se conhecem o quê? O que é o vetor mesmo? É módulo, direção, sentido e a unidade de medida. Então, vamos lá. Valor numérico e desvio, nada a ver, né? Valor numérico, a unidade de medida, direção e sentido. Então, tá aqui, ó. Letra D, tá bom? Bem bobinho, né? Uma partícula desloca-se 3 km para leste, em seguida 4 para o sul. Vou deixar vocês fazerem, porque só tem 2. Deixa vocês fazerem esse daí. Esse aqui. Esse aqui é o seguinte, ó. Você tem 5 newtons para cima, 2 newtons para baixo. Ele quer saber a força resultante do sistema, tá? Então, você pode fazer o seguinte, ó. O vetor de 5 newtons com o vetor de 2 faz um ângulo de 180 graus. Então, você pode fazer menos, ó. 5 menos 2, ficou um vetor para cima, 5 menos 2 de 3 newtons. Ok? E nas horizontais? Aqui ficou 3 mais 4 é 7, com menos 3 fica 4 para a direita. Você pode até já fazer o seguinte, ó, cancela esse com esse. É o mesmo módulo, sentidos opostos, né? E eu fico só com um de 4 para a direita, ó. Tá bom? Se eles estão fazendo 90 graus entre si, já viu que vai dar Pitágoras. Triângulo esperto, 3 e 4, isso aqui vai te dar 5 newtons de vetor resultante, tá bom? Faz bonitinho aí, passo a passo, para treinar, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera, ó, mesmo tipo de exercício, isso aqui eu não vou mexer, vou deixar vocês fazerem, tá igualzinho de cima ali. Vamos olhar esse aqui. Esse aqui eu quero fazer com vocês, né? Nem vi aqui, mas vamos ver se ele é interessante, deixa eu dar uma olhadinha. A figura abaixo representa os deslocamentos de um móvel em várias etapas. Cada vetor tem módulo igual a 20. Então, cada um desses daqui vale 20. Quer dizer, aqui vale 20, esse aqui é 20, esse aqui é 20, esse é 20, esse é 20. Tudo 20. Tudo 20 metros. A distância percorrida pelo móvel e o módulo do vetor de deslocamento são, respectivamente, então, distância e deslocamento são coisas diferentes. Isso a gente falou na primeira aula nossa, né? Então, veja, qual que é a distância que ele percorreu? Vamos somar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vetores vezes 20, né? Ele percorreu toda essa distância. Então, a distância que ele percorre é 5 vezes 20. Então, ele percorreu uma distância de 100 metros. E ele falou respectivamente. Então, quer dizer que essa primeira parte aqui, ó, é de distância percorrida. Então, só pode ou ser essa ou ser essa. Todas essas aqui estão erradas. E o vetor resultante? Se fosse o método do poligonal, se tivesse quadriculado, era só você traçar direto aqui, né? Desse ponto a esse ponto, fazer as componentes, medir e ver. Mas como a gente tem, nós vamos fazer pelo método do paralelogramo, você precisa deixar isso aqui virar somente 2 vetores. Então, presta atenção no que eu vou fazer aqui. Se eu tenho 20 para cima e 20 para baixo aqui, ó, concorda que esse vetor são opostos, né? Então, esse, vamos chamar aqui, ó, A, B, C, D e E. O A e o C se anulam, né? Se eu for colocar eles na mesma origem, que eu tenho 20 e 20, só que sentidos opostos. Então, ó, esses dois já eram. 20 para a direita, 20 para a direita, então é como se eu tivesse 40 para a direita, certo? Então, 20 mais 20, 40, e sobrou 20 para baixo, colocando na mesma origem, tá? 20 para baixo aqui. Então, fazendo essa soma vetorial, vamos fazer lá na lousinha lá, que é melhorzinho ali para escrever.
Então, se eu fiquei lá, ó, vamos lá. Fiquei com um vetor de 40 para a direita, tá? E um vetor de 20 para baixo. Então, aqui é 20 e aqui é 40. Então, veja bem, fazendo aqui, né, todo o nosso desenho, nossa vetor resultante aí, ó, nós temos, então, que é o vetor resultante vai ser ao quadrado, é 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Tá bom? Fazendo aqui rapidinho, só para a gente bater o resultado lá, aqui vai ficar 400, 4 vezes 4, 16, com 2 zeros, ok? Isso aqui vai te dar okay, 1.800. Para tirar essa raiz aqui, opa, tira o quadrado ali. Só falta ali, vamos ver se ele tira só o quadrado. Tirou. 1.800. 1.800, eu posso falar para você que é 900 vezes 2, tá? Então, eu posso escrever aqui, 900 é metade, né? Então, eu posso escrever isso aqui assim, né? 2 vezes 900, beleza? Por que que eu fiz isso? Porque a raiz de 900 eu sei, é fácil, né? Então, raiz de 900 é 30, né? Raiz de 9 é 3, 2 zeros ficam 0. 30 raiz de 2 metros. Né? Acho que é metros lá, vamos ver se é metros ou quilômetros. Então, vamos lá ver a alternativa. Ixi, cadê a alternativa aqui? Será que eu errei a continha lá? Deixa eu conferir, tá? 20, eu acredito que deve ser essa daqui, ó. Eu vou conferir a continha lá e a gente vai... Deixa eu ir lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar no desenho de novo. 4 vezes 4, 16. É claro, né? Gente, isso aqui é sono, tá? Na minha continha aqui, ó, que eu fui querer somar de cabeça. 1.600 com 400, tá? 6, 7, 8, 9, 10. É isso aqui, ó. Tá bom? Então, na verdade, meu erro foi aqui, ó. Foi fazer direto com sono e fiz uma conta demais errada, né? Que bosta. Ai, ai, vamos lá. Presta atenção aqui, então. Então, isso aqui vai te dar 2 milis. Beleza? Para tirar essa raiz aqui, vai ser raiz de 2.000. Eu vou fazer... Deixa eu pensar aqui. 2.000... Eu poderia simplesmente... deixa eu pensar aqui. Poderia fazer 2 vezes 1.000, decompor 1.000. Ai, ai, pode ser. 2 vezes 1.000. E o 1.000 vamos decompor. 1.000 vai ser por 2. 500 por 2, 250. Por 2, 125. E já vai direto aqui, né? Por 5, 25. Por 5, dá 5. Por 5, dá 1. Tá? Então, ficou o seguinte, ó. Esse 2 sai fora, tá? Esse 5 sai fora. Então, ficou lá dentro 2 e 5 aqui, ó. Esse 2 e 5 estão lá dentro, só que tem esse 2 aqui. Então, vai ficar assim, ó. Esse 2 já está aqui dentro. Vou colocar lá dentro o que vai entrar da raiz, né? Então, vamos colocar todo mundo lá dentro, ó. Esse 2 ao quadrado
Esse 2 está aqui, mas eu vou juntar ele com esse, ó, vai ficar 2 ao quadrado também. 5 ao quadrado. E o 5 sozinho lá dentro. Tá? Então, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado saiu fora. Esse 2 com esse 2 também vai sair fora. Então, saindo fora da raiz aqui, ó, vou colocar aqui a resposta. Então, saiu um 2 fora da raiz. Sai outro 2 fora da raiz, a junção desses dois aqui, ó. Ok? Vai sair esse 5 aqui fora da raiz. E esse 5 que ficou sozinho vai ficar lá dentro. Tá bom? Então, aqui eu nem vou usar. Vai ficar a raiz de 5 ali dentro. Tá? Então, aqui você multiplica para ver. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. 20 raiz de 5 metros. Beleza? Aí, gente, ó, é a hora, tá? Desculpa aquela conta lá, conta demais. Cada coisa para errar. Ai, ai. Então, aqui a gente chega, ó, 20 raiz de 5, tá bom? Que é a resposta aqui, 100 metros e 20 raiz de 5. Beleza? Continuando aqui, galera. Acho que acabou, tá? Então, é isso, essa parte de vetores. Fiquem com Deus e estudem, garotos. Estudem. E a nossa aula Zoom vai ser na quinta-feira. Depois eu vou enviar o post, tá bom? Vou marcar com vocês certinho. Eu acredito que eu vá seguir o horário de aula aí, começando só um pouquinho mais tarde. Eu vou ver certinho para não, se a gente consegue não acordar tão cedo, tá bom? Então, bons estudos e é isso. Deixa eu ver como é que eu faço para parar essa gravação, que eu tô aprendendo a mexer nisso aqui ainda. Opa, aqui. Não, não é isso não. Cadê? Aqui.